Paz seja convosco. Amém. Como você percebe, começa a voltar a minha energia pós-dengue, entendeu? Né, Luli? Entendeu? Tá voltando, entendeu? Toda aquela vontade. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, reta final, últimas perguntas. Falamos na semana passada sobre a oração do Pai Nosso. E ainda dentro do Catecismo ele trabalha um pouco algumas questões que tem na oração do Pai Nosso. Então, a pergunta 101 diz: pelo que oramos na primeira petição? A oração do Pai Nosso, ela é uma oração composta por várias partes. Aqueles que já fizeram discipulado, eles já passaram por esse tipo de trabalho, tá? E aí ele fala que a primeira parte da oração do Pai Nosso, ele fala: santificado seja o teu nome. Quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós pedimos que Deus nos habilite a glorificá-lo em todas as coisas e que tudo seja feito para a sua glória. É aquela condição inicial que nós falamos quando você entra na presença de qualquer pessoa, em qualquer ambiente. A primeira coisa que você faz é saudar a pessoa ou pedir licença, alguma coisa desse tipo. E a oração do Pai Nosso, ela não é diferente. A oração do Pai Nosso, você está entrando na presença de um Deus vivo, aquele que é o Criador de todas as coisas. Mas para que nós possamos ser habilitados a glorificar, nós temos que pedir que Ele nos abençoe. Porque o nosso costume é sempre olhar para as nossas necessidades. E quanto mais essas necessidades elas são latentes na nossa vida, mas elas ocupam um grau de prioridade. Sempre que eu estou com os aconselhandos e vem aquele tipo de desculpa e tudo mais, eu uso até um termo chulo, falando: quando você está à vontade de fazer cocô, você vai ou você deixa para depois? E é lógico que a comparação ela é esdrúxula, mas é questão do que o Nicolas falou, é questão de prioridade. O que é a prioridade? O que é prioridade para nós? É glorificar ao Senhor ou viver as condições do dia a dia? Será que Deus ele nos traz ao mundo para que a gente viva apenas dentro do contexto temporal, ou nós temos que entender que o teu contexto espiritual ele suplanta o contexto natural? Por isso que nós temos que pedir a Deus que nos habilite, nos capacite a glorificá-lo em todas as coisas. E todas as coisas é um termo muito abrangente que fala inclusive da dor. Tudo que nós devemos fazer para a sua glória. Quando nós temos um trabalho, quando nós nos relacionamos, quando nós fazemos qualquer coisa, será que nós trazemos à memória se aquela ação está glorificando a Deus ou simplesmente ela resolve uma problemática daquele momento? A oração do Pai Nosso ela é completa exatamente por causa disso. Ela nos traz a refletir em alguns aspectos que muitas vezes a gente passa batido. A petição, ela é sempre a expressão de um desejo. Qual é o nosso desejo maior? Eu vi uma vez uma pregação em que um pastor, ele falou assim, que se um anjo, ele aparecesse na igreja e falasse assim: olha, você vai ter uma vida regalada aqui na terra, não vai sofrer dor, não vai ter dificuldade, não vai ter enfermidade nenhuma. Só que nos céus você vai entrar no céu, mas você não vai ter contato nenhum com Deus. A grande maioria das pessoas iria optar por isso. Porque a presença de Deus, ela acaba sendo uma motivação para que nós consigamos os nossos desejos e necessidades. Então a petição, ela é a expressão de um desejo. O Catecismo de Westminster, ele trabalha nessa oração do Pai Nosso como 6 petições. Sendo que a 5ª petição inclui 2 pedidos, de sermos perdoados e de termos a capacidade de perdoar. E a 6ª petição engloba também 2 pedidos para nos manter firmes nas tentações e nos livrar do mal que dela resulta. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versos 35 e 36. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser justificado, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, desculpa, continua, Lula. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Tá? Então, esse texto de Romanos, ele vem trazendo exatamente essa condição de que ele controla todas as coisas e que nós devemos manifestar a glorificação a ele, na confiança de que ele vai nos guardar e nos proteger em relação a todas as nossas lutas e dificuldades. Na primeira petição, conforme nós falamos, nós rogamos a Deus que nos habilite a reconhecer a sua glória em todas as coisas criadas. Isso é um exercício que para algumas pessoas eu dou. Tem uma pessoa que eu falo assim, olha, você vai ter uma ocupação essa semana, além das suas leituras, além das suas meditações. Você vai tentar identificar na natureza, como a Menise o faz muito bem quando ela tira as fotos dela, identifique na natureza a glória de Deus. Identifique na natureza o que você consegue enxergar, por exemplo, numa lagartixa, ou consegue enxergar numa flor, ou num pedaço de madeira. E quando você começa a exercitar esse tipo de coisa, você começa a ficar mais sensível à manifestação do próprio Deus. Então, talvez poucas pessoas tenham reparado que nós estamos no mês de março. Exceto o Dia das Mulheres, a virada do dia 29 para o dia 1º. Quando você acorda dia 1º, você consegue reconhecer a glorificação a Deus em relação a tudo que Ele fez no mês inteiro de fevereiro? Será que você consegue parar alguns breves segundos e trazer à tua memória alguma coisa que aconteceu em que a glória do Senhor ela é manifesta? Será que a cada dia nós conseguimos fazer isso? Essa habilidade ou a capacidade de reconhecer a glória do Senhor em todas as coisas criadas é algo que é um conhecimento de Deus. A partir do momento em que você tem a leitura das Escrituras Sagradas como uma pauta necessária do seu dia a dia, não uma coisa que acontece às vezes, mas algo que realmente é necessário, o que vai acontecer é que a linguagem espiritual das Escrituras Sagradas ela vai ser implantada no seu coração de tal maneira que os teus olhos eles vão ser capacitados a ver de uma maneira diferente. Estava vendo ontem com a Luísa e com a Rosângela um filme em que as pessoas usaram uma droga qualquer lá. E aí elas começaram a olhar e elas viam as coisas do dia a dia, entendeu? Uma coisa mais viva, brilhando, um negócio meio transcendental mesmo, que é o efeito da droga. Se nós lêssemos as Escrituras Sagradas com diligência, entendendo que realmente é uma prioridade para nós, nós conseguiríamos ver de uma maneira muito mais clara as cores, a iluminação das coisas que o Senhor nos traz, que Ele nos abençoa. A gente esquece que o nosso país, apesar de estar passando por toda essa divergência e dificuldade política, nós ainda somos um país em que nós podemos vir à casa do Senhor. Em que nós podemos, não como os venezuelanos que estão por aí, nos faróis, nós entramos aí, o Alias entrou com comida, o Nicolas entrou com comida, o Gabriel Rafael entrou com comida. Gente, a gente é abençoado nesse aspecto. E nós temos que aprender a glorificar o Senhor e reconhecer a sua ação maravilhosa. Dessa forma, o primeiro passo para glorificar a Deus é o conhecimento que nos é dado somente através da palavra, porque Ele assim o escolheu. Ele poderia ter feito qualquer coisa. Poderia ser que com 10 anos, 12 anos, você colocasse um chip ou um pendrive na cabeça e você ali, você ficasse totalmente cheio do conhecimento de Deus, mas não aprove Ele que assim o fosse. Por isso que Ele escolhe a palavra dEle. Isaías 8:13. 8:13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Temor, não medo. A oração do Nicolas foi tão forte que eu cheguei e entrei. Hora de novo, coisa mais vem. Não, aí tem que ser forte, hein? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, não o vosso medo. Temor é algo que nós temos que desenvolver nas nossas vidas. Temor é você ter uma reverência de tal maneira
que aquilo faz com que o seu interior ele se abale. Nós temos perdido o temor ao Senhor, temor às coisas de Deus. A minha função é continuar falando, é ficar cutucando, entendeu? Atormentando, falando. Essa é a minha função. É a função dos pais com os filhos também. Mas se nós tivéssemos o verdadeiro temor ao Senhor, as coisas elas seriam diferentes. Seriam diferentes em relação à igreja, em relação ao horário, em relação a faltas, em relação a todas as coisas. Porque nós estaríamos diante de um ser, num constrangimento e num sentimento da presença dele de tal maneira que nós não nos ausentaríamos de fazer aquilo que é o certo. Com o caminhar, com a condição do que nós temos de internet, facilidade, entendeu? O que acontece é, nós perdemos o temor em relação às coisas, às situações. Nós achamos que as coisas elas são comuns e que naturais e que não há nenhum tipo de problema. A parábola das virgens nécias, ela é uma parábola que, se ela fosse mais pregada, ela iria trazer muitas vezes constrangimento à vida das pessoas. Porque nós sempre entendemos que essa porta vai estar aberta e que o Senhor ele vai falar com você, independente de como você chega, da hora que você chega e da forma. Se nós tivéssemos o temor ao Senhor, nós não faríamos as coisas como nós fazemos. Não faríamos. Os nomes de Deus representam o próprio Deus. E quando nós pensamos na condição de temor, o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, eles eram pessoas que haviam um temor no coração deles de tal maneira que eles não falavam a palavra Deus. Havia um respeito em relação à pronúncia. É lá na caixa, querido. Pode pôr na caixa. Põe na caixa. Não levou ainda? Não, sobrou algumas coisas que a gente vai. Então eles tinham tanta reverência, eles tinham tanto temor, porque esse temor ele era implantado muitas vezes pelas situações das coisas que aconteciam. Júlia, você não é bebê, Júlia. Você não é bebezinho. Fica direito. Eles tinham tanta reverência em relação ao nome de Deus que eles não pronunciavam o nome dele. Eles vinham aquela coluna de fogo postada no meio do arraial, um fogo que não consumia, mas que eles viam toda uma condição do que acontecia em volta daquele povo por causa daquela coluna. E eles tinham temor. Eles viam milagres do tipo de abrir o Mar Vermelho ou abrir o Rio Jordão e eles passarem com o pé seco, e aquilo gerava temor no coração deles. Talvez a gente tenha perdido um pouco da visão dos milagres que não são milagres como esses, de coisas grandes desse porte, mas que são coisas que nos fazem estar caminhando dia após dia. A falta de temor faz com que nós olhemos para Deus de uma maneira irreverente. Mas o povo de Israel, eles tinham muito valor em relação aos nomes de Deus. Nós devemos primeiramente estabelecer o objeto da nossa fé. Em quem você crê? Somente Deus por meio de Cristo. E em segundo lugar, devemos colocar o objeto da nossa fé acima de todas as coisas. Então, a primeira instância não é a minha necessidade ou o meu desejo. É a figura de Deus. É o ser de Deus. Mateus capítulo 22, verso 37. 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que é isso? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? E aí, esse quadro Nicholas Aisley Joaquim é um negócio interessante, porque a figura do Joaquim, ele pode tirar tanto o centro da casa, entendeu? Em que a Aisla ela tem que
ser primeiramente esposa do que mãe. Pode gerar no coração do Nicolas, como gerou no coração de Abraão em relação ao seu filho, uma dedicação maior ao bebê que está chegando do que a esposa. E aí Deus nessa história fica onde? E aí vocês estão aí com o Dia das Mulheres. E eu entendo que é uma data importante para vocês. Mas quem está em primeiro lugar? E eu não estou falando do André que viajou, não estou falando do Felipe que viajou, não é nada disso. Estou dizendo para vocês o que é que motiva vocês? É o Dia da Mulher, como se aquele dia fosse o dia que fosse dar a provisão necessária para você por 2, 3 meses, ou você prefere em ter um Deus que é como o Deus de Israel, que ele era a provisão, ou era aquele que mantinha aquele povo sem nenhuma terra e sem nenhum bem. São opções que nós temos que fazer. Porque se você coloca como um vendedor a sua opção em cima do Dia da Mulher, se você está colocando a sua confiança nisso, você vai tomar uma rasteira. Quando a titia estava viva, uma das orações que eu fazia era exatamente essa, falando para Deus: Deus, não permita que o meu coração esteja na confiança dela. Porque quando eu colocar meu coração e a minha confiança na minha tia como provisão, o Senhor tira. E eu não creio que ele tenha tirado por conta disso, porque o meu coração ele era bem equilibrado em relação a essa situação. Quando ela faleceu, realmente deu um susto, além de toda a dor, da dificuldade, houve um susto, porque era um arrimo que eu tinha. Mas a minha confiança não estava na minha tia. E nós continuamos vivendo, e o Senhor abriu novas fontes de renda. Essa condição que eu estou querendo trazer para você é: o que é importante para mim na minha vida? O que é prioridade para mim na minha vida? Os nomes de Deus. Na antiguidade, os nomes tinham um significado muito forte. Ninguém escolhia Paulo César, ou Joaquim, ou Heloísa. Não se escolhia o nome simplesmente porque era o nome da moda, ou porque era o jogador de futebol, ou porque era um ator famoso, ou sei lá, aquela moda, né, que teve uma época aí de Cauê, Cauã, Cauí, Cauá, Cauá, todo aquele monte todo de cal para todo lado, entendeu? Ele deve ter vendido bastante cal. Entendeu? Você vê que as pessoas elas perdem o sentido de que o nome ele tem que ter alguma referência em relação à pessoa. Tem que ter algum sentido. E não é você colocar o nome e depois ir no Google, digitar lá Joaquim, o que é? Não, é um abençoado, é um guerreiro, é não sei o quê. Não é isso. Inclusive você pode se frustrar, né? Então, tem nomes aí, entendeu? Que se você vai ver, eu não vou falar, entendeu? Porque inclusive uma prima minha tem esse nome, mas significa amarga. Aí você fala: pô, quer dizer, vamos parar os dois aí? Daniel? Você tem que entender, naquela época, a preocupação com o nome, ela tinha a ver com alguma coisa, alguma característica que aquela pessoa tinha, pela dificuldade. E você via alguns nomes que eram complexos, inclusive, porque a glória de Deus se foi, porque levaram a arca da aliança. Aí a mãe foi lá e colocou o nome de Icabô, e a glória se foi. Imagina o cara sendo chamado eternamente por aquilo ali, pelo tempo inteiro da vida dele. Então, os nomes de Deus, elas têm significado. O nome era a própria pessoa, principalmente com relação à figura de Deus. A ligação da pessoa com o seu nome era tão íntima que os hebreus proibiam falar o nome de Deus. Por isso que ele era ilustrado com 4 letras, que é YHWH, que as pessoas chamam de Jeová, chamam de Yahvé, entendeu? É uma transliteração, mas eles colocam YHWH como sendo o nome de Deus, e que você não pode pronunciar. Algumas versões de Bíblia aparece a palavra o D, apóstrofe, o S, porque se não colocar o nome de Deus, é uma forma de você reverenciar em relação ao nome do Senhor. Nomes próprios de Deus. Os nomes próprios de Deus são aqueles que apresentam Deus como o ser que transcende a todas as coisas criadas. Então o nome de Deus está assim com a testa franzida, por quê? Que é? Você está pensando, dor de cabeça, o que é?
Porque às vezes a pessoa está espantada, né? Com o que eu estou falando assim, nossa, às vezes a Helena faz, né? Né, Helena? YHWH era a referência do nome de Deus e eles entendiam que era aquilo e ponto final. O primeiro dos nomes que aparece nas Escrituras Sagradas e que faziam referência ao nome de Deus chama-se Elohim. Elohim ou Elohim. Elohim é o nome de Deus mais usado na Bíblia, onde é citado mais de 2.500 vezes. Esse nome está no plural. Quando você vê a característica da construção dessa palavra Elohim, que é uma palavra hebraica, ela, apesar de para a gente não aparecer isso, para o povo hebraico você conseguia ver como um nome que não era de um ser só, era um nome plural, porque fazia exatamente a referência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mesmo que eles não acreditassem. Porque a figura do povo judeu não era uma figura de um povo que acreditava em um Deus tríplice, e sim em um Deus único. Eles não conseguiam entender essa condição de um Messias que também era Deus, ou a figura do Espírito Santo. Mas mesmo assim, as Escrituras Sagradas tratam o nome de Deus como Elohim mais de 2.500 vezes. Esse nome está no plural e representa a diversidade das pessoas na essência do Deus único. Esse é o primeiro nome de Deus encontrado na Bíblia em mais frequência. Um segundo nome que tem nas Escrituras Sagradas chama-se El Elyon, o Deus Altíssimo, exaltado acima de todas as coisas criadas. Então, quando eles queriam se referir a Deus como um Deus que era transcendente, um Deus grande, um Deus criador, eles falavam sobre o nome de Deus Elyon. Os nomes representados no Novo Testamento em grego como Theos, que representa as qualidades transcendentes de Deus, é o sinônimo, é a tradução desse El Elyon no sentido grego. Os nomes essenciais de Deus e pessoais de Deus, esses são os nomes que denotam o relacionamento com a criação. O primeiro deles é esse YHWH, que se você chegar para um judeu e falar, pronuncie o nome de Deus, ele vai ficar com raiva de você. Porque ele vai achar um desrespeito ao nome de Deus, porque ele não pronuncia esse nome. Como que você está querendo que eu pronuncie um nome que ele deveria ser impronunciável? Yahvé, ou YHWH, é o Deus que se revela tanto como Deus autoexistente e imutável, um Deus que se relaciona pessoalmente com a criação. Por isso esse nome é traduzido muitas vezes como Eu Sou. E aí você vê a figura de Deus aparecendo para Moisés e diz, fala que o Eu Sou mandou. Por que Eu Sou? Porque Ele é eterno. É algo que eu já comentei com vocês. A condição do Eu Sou deveria ser uma condição apenas para a figura de Deus. O verbo ser, eu estou, é muito mais correto do que eu sou. Porque o meu ser aqui, ele é temporal. Seja pelo curso da minha vida, seja por uma função que eu ocupo. Tanto que quando se faz um casamento, fala, até que a morte te separe. Não é algo eterno. Os românticos acham que isso transcende, né, para outras encarnações. Tal. Não, acabou. Morreu, acabou, não há nada. Quando nós falamos na condição desse Deus, esse Yahvé, esse eu sou o que sou, ele se revela como Deus que não muda, um Deus eterno. E aí a gente não percebe algumas frases de Cristo, até porque não aparece na língua original, aparece num português e a gente passa por cima. E Jesus Cristo está simplesmente dando indícios, muitas vezes, dizendo que eu sou Deus. A mesma fala com Moisés é uma fala que ele fala com os fariseus. Quando Jesus está lá no monte do Getsemane e os soldados chegam e falam, queremos falar com Jesus de Nazaré, ele fala assim, eu sou. E aqueles homens, já meditamos, eles caem por terra, porque o nome de Deus tem poder, ele tem autoridade. Esse é o nome pela qual Jesus afirmou a sua divindade aos fariseus. Antes que Abraão existisse, eu sou.
Esse nome é representado no Novo Testamento, em grego, com a palavra Kurios, K-U-R-I-O-S, e isso aí é uma transliteração. O que é transliteração? Você pega uma palavra em outro idioma e você tenta trazer ela para o idioma de uma forma que você consiga falar. Então essa palavra Kurios, ou Curious, entendeu? Se a Jenny tivesse aqui, ela estaria me ajudando com isso, entendeu? Faz a referência exatamente desse YHWH, ou o eu sou. Um nome também que é muito referenciado em relação à figura de Deus é o nome Adonai. Adonai quer dizer governante. Numa época em que eles chamavam os deuses de... fugiu agora. Baal, B-A-A-L, quer dizer Senhor. Em que eles chamavam os deuses pagãos de Baal ou Senhor, aparece essa figura do nome de Adonai, dizendo ele é o que? O governante. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo, ele é o Transcendente. Essas divindades, elas existem na figura de demônios, mas elas são sempre colocadas como criaturas. Era um nome usado em substituição do nome de Yahvé, que era considerado impronunciável pelos hebreus e é representado na Bíblia como Senhor. É uma palavra que confronta essa palavra Baal e vem trazendo para eles essa condição de que tem um Deus superior. É o nome que Isaías usa quando ele confronta os profetas de Baal. Ele vai lá e fala assim, olha, corta aí, né? Às vezes ele está cansado, às vezes ele está dormindo. E aí quando é a vez dele, ele invoca, ele cria uma situação toda mais complexa para que os olhos daquelas pessoas pudessem entender o que ele estava fazendo. E ele fala, agora eu vou invocar o Adonai, agora eu vou invocar o Senhor. El Shaddai chama-se o Deus Todo-Poderoso. É o nome que transmite a suficiência de Deus em prover todas as necessidades da criação em todos os aspectos. Ele representa a plena suficiência e lembra os fatos de que Deus é ilimitado e infinito em todas as qualidades e atributos. E o momento em que você o invoca, pedindo uma suficiência para você dentro das suas necessidades, apesar de você não proclamar, é esse Deus que você está invocando. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, capaz de suprir as minhas necessidades, de cuidar de mim, me alimentar. Um nome que é pouco usado, é conhecido na versão em português, mas não é conhecido muito na versão em hebraico, é Tsabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. É quando Jesus ele aparece lá na frente de Josué e ele fala, quem é você? Você é dos nossos ou é do deles? E ele fala, não, eu sou um anjo do Senhor, eu sou o Senhor dos Exércitos. Ele vem se apresentando como um Deus que ele é um Deus de guerra, é um Deus que tem todo o domínio e todo o poder no sentido bélico também. Esse nome também é usado, utilizado na Bíblia, e era um nome venerado pelos hebreus, porque eles viviam sempre em guerra. Quando eles invocavam o Deus Israel no sentido de batalha, eles invocavam nesse nome, Tsebaoth, que é um nome que fala Senhor dos Exércitos. Existem ainda variações, dezenas de variações em relação ao nome. Nós temos um nome chamado Jireh, que é um Deus que se revela. Nós temos um Deus que é o Kadesh, que é o Deus que santifica. Nissi, o Deus vencedor, quando eles venciam as batalhas, eles faziam orações de exaltação a esse Yahvé Nissi, que era o Deus que tinha concedido. Eles reconheciam que a ação do vencimento da batalha, ali, da guerra, ali tinha sido por conta dele. Quando eles estavam atrás de cura, quando haviam dificuldades, quando houve o evento da serpente no deserto, que eles levantaram lá, aquele era um Deus de cura, era um Deus Nissi, o Deus Rafá, aquele que cura. Eles invocavam esse Deus, Deus nos cura, e esse nome se tinha como nome o Deus Rafá. Nós tínhamos também o Deus Shalom. Era uma forma deles invocarem o Senhor, considerando Ele como um Deus de paz. Não uma paz que a gente tem no mundo, não uma paz que vem de uma tranquilidade financeira, não uma paz que seja uma paz natural e comum,
Nós temos momentos de paz, não é essa paz. Quando as pessoas judias, eles entram na casa do outro e falam assim, shalom. Quando você entra num ambiente e fala a paz, você está falando, a paz que Deus coloca no meu coração, eu ofereço a você. Mas se você não tem paz, que paz você oferece para as pessoas? Que paz é essa que os evangélicos falam? Paz do Senhor. Será que você está em paz? Que paz é essa que habita no seu coração? Não é uma paz de uma conta positiva, não é uma paz de um bom relacionamento com o seu cônjuge, não é uma paz que você não tem enfermidade física, é uma paz que suplanta todas as coisas, uma paz que procede de Deus. Tanto que Deus Jesus falou, quando você chegar numa cidade, você pregar o evangelho e as pessoas não quiserem essa paz, não quiserem no ambiente, não quiserem, essa paz ela vai voltar para você. Essa proclamação desse shalom que muitas pessoas no cristianismo falam, não há problema nenhum, seja a paz do Senhor, ou shalom, tanto faz, é uma forma de você mostrar para aquelas pessoas que você vive em paz. Nós temos também um Deus que é o Deus da nossa justiça, Tzedekinu, que é um nome difícil de falar, mas quando nós pensamos na condição de você estar diante de autoridades, quando você está diante de situações em que você pode ser prejudicado dentro de uma causa judicial, ou que você está pregando o evangelho diante de autoridades, é esse Deus que é a nossa justiça que nos garante a condição do suprimento das nossas necessidades dentro dessa área da justiça. Ele é o Deus que é o nosso pastor, e ele aparece dentro da condição do Antigo Testamento todo, em especial na figura de Davi, se apresentando como o nosso pastor. E em Jesus ele mostra ele como o bom pastor. Ele é uma figura, um nome de Deus. Temos também um Senhor que disciplina e fere. Quando você que é amado de Deus, que você que é filho de Deus, você passa por alguma dificuldade, muitas vezes quem está por trás, ou melhor, todas as vezes quem está por trás é a figura de um Deus que está disciplinando e corrigindo. E aí a pessoa tenta amarrar, repreender, lançar no poço não sei do que, e não adianta, a pessoa está vivendo um momento em que Deus está ensinando algo a ela. É algo que acontece quando o Felipe desce com a Helena ou com a Heloísa, quando o Alice desce com a Júlia, entendeu? É um momento da disciplina em que esse Deus, ele também faz isso. Nós cantamos antes, no comecinho, falando sobre a chuva de bênçãos. Essa chuva de bênçãos faz referência a um Deus que nos recompensa, mesmo sem nós merecermos. Nós temos um Deus que é o Deus de Israel, um Deus que faz referência àquele povo do Antigo Testamento, mas também faz referência ao novo povo de Israel. Um povo de Israel que sempre existiu dentro do atemporal. Quando Jesus Cristo ele rompe aquela barreira e rasga o véu, não há mais a condição só de acesso através de um povo específico, mas a figura de qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. No nome do Novo Testamento, o nome de Deus ele é empregado com muitas variações, dizendo ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Na verdade são traduções, entendeu? Porque alfa quer dizer o princípio. Quando você pensa no vocabulário hebraico, ele fala Aleph, Bet, que são letras do alfabeto, e você pensa também no começo e fim. Então, o nosso Deus é um Deus que ele está no começo e ele está no fim, de todas as coisas, em todas as situações que nós vivemos. Ele, quando fala que ele é o eu sou, ele é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Não muda, não há nenhum tipo de variação em relação ao nosso Deus. Esses nomes, eles não são nomes para que a gente fique aí judaizando os nossos cultos. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, não, agora eu só posso falar shalom. Eu tenho que fazer a festa das cabanas. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não há problema, desde que você tenha aquilo apenas como uma inspiração. Para que você possa olhar para as coisas que Deus fez e falou e você trazer como uma referência verdadeira para o seu dia de hoje. As Escrituras Sagradas, elas têm validade quando você se apropria desses textos e traz para os dias de hoje. Inspiração.
Inspirar-se em algo não é decorar e repetir indefinitivamente. Não é para você ficar decorando nomes de Deus em hebraico, em grego. Não leva a nada esse tipo de coisa. Mas nós temos que usar essa situação como um modelo para que as nossas próprias palavras expressem a mesma ideia ou o mesmo sentimento de uma forma diferente, que seja própria do nosso conhecimento normal. Então, quando eu orar a Deus, eu tenho que entender diante de quem eu estou. Se você está num momento de paz na sua vida, invoque esse Deus, mesmo sem saber a palavra em hebraico, grego, mas o Deus que te traz paz, que é aquilo que eu falei logo no começo. Quando nós viramos de fevereiro para março, qual era a figura que era mais gritante na sua vida em relação à manifestação de Deus? Cada um tem. É o momento em que você se ajoelha e você fala: Deus, eu te agradeço, eu estava por essa dificuldade. E eu agradeci pela minha passagem da enfermidade, a minha e da Rosângela, em que nós passamos. Eu começo, entendeu? Depois de 15 dias, 10 dias, entendeu? Começa a voltar, entendeu? Um pouco de vigor e vitalidade. Então eu olho para aquilo e falo assim: Deus, obrigado pela cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que eu tivesse recursos financeiros para estar sendo atendido num plano de saúde. Você entende que você está reconhecendo com temor que não foi você que fez, mas foi a figura de Deus. Esses nomes, eles são apenas inspiração. É como os homens das Escrituras Sagradas, que eles ouviam de Deus a inspiração. Eles: eu não tenho como quando você descer lá e olhar aquela mesa farta de alimento, não tem como você olhar e falar assim: obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor proporcionou que eu pudesse estar tendo um pão aqui, que eu pudesse ter um bolo aqui que parece um cuscuz, entendeu? Que tem uma ameixa lá que parece um bacon, não tem problema, entendeu? Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor proporcionou que eu viesse para a casa do Senhor, seja a pé, seja de carro, de avião, de metrô, de qualquer coisa que seja, entendeu? E essas portas que se abrem. Então são formas de você reconhecer essa figura de Deus, que é exatamente o início da oração do Pai Nosso. Assim, inspirar-se em versos bíblicos não significa simplesmente repeti-los. Você pode repeti-los, deve repeti-los, mas não de uma forma mecânica. Quanto mais versículos bíblicos você tiver gravado no seu coração, quanto mais você lê, naturalmente eles vão começar a se grudarem em você que nem um adesivo. Inspirar-se em versos bíblicos não significa simplesmente repeti-los, mas extrair de cada verso algo que seja adequado à individualidade da oração de cada um. Dentro das Escrituras Sagradas, você tem textos bíblicos, versículos bíblicos que podem te inspirar a passar o dia ou você viver melhor. Efésios 1, 17. Efésios capítulo 1, verso 17. Para que o Senhor... Pode ser. Já está aí? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mantenha aberto Efésios, tá? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma forma de orar, Ele me conceda um espírito de sabedoria, que eu consiga olhar para as situações não de uma forma natural, mas espiritual. E aí eu possa entender, ter a revelação do que está acontecendo. Qual é a finalidade? Daniel 3,18. Efésios 3,18. A fim de poderes compreender com todos os santos, qual e falar em cumprimento e a oportunidade. Qual é o tamanho do Deus que você serve? O teu Deus, ele é pequeno ou ele é grande? Quando você ora reconhecendo o nome de Deus, reconhecendo com quem você está falando, você consegue entender
Você vai começar a compreender com todas as pessoas que estão à sua volta, porque isso é uma coisa que transborda, não é uma coisa que fica apenas com você. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Ele está falando das dimensões de Deus que não existem. Você começa a entender que esse Deus ele é tão grande que ele não pode ser alcançado, ele não pode ser limitado e ele deve ser apenas glorificado. Amém, queridos? Senhor, te louvamos porque podemos meditar um pouco a respeito do teu nome que é santo. Vários nomes que refletem as características de um mesmo Deus. Que nós, Pai querido, não judaizemos nossas orações, nem as nossas vidas, mas que nós possamos reconhecer a grandeza, a largura, a altura e a profundidade desse Deus que é imensurável. Oramos em nome de Jesus. Amém.